bem-vindo ao Momento Complexo da Fundação Refé. Hoje vamos abordar o tema referente à campanha Setembro Amarelo, que trata do mês dedicado à prevenção ao suicídio. Hoje estou muito feliz por estar recebendo aqui Sebastião Ferreira, psicólogo, mestre, palestrante, com vasta experiência, em especial atuação como responsável pelo grupo de terapêutico para paciente com ideação a suicídio e autoextermínio. E autor do livro Colapso, a Psicologia do Caos. Bom dia, Sebastião. Bom dia, Hildo. Agradeço o convite para esse tema importante, ainda mais nesse mês em que ontem, no dia 10, se comemorou a campanha mundial de prevenção ao suicídio. Então vamos começar com as perguntas. Que sinal uma pessoa com ideia suicida emite? O principal é ter um contato próximo, olhar bem, frente a frente. Por quê? A primeira coisa que acontece são as mudanças de comportamento. A pessoa vai se isolando, vai ficando com apatia, perde interesse por tudo, começa a se descuidar na aparência, tem alteração de sono, na alimentação. Aliado a isso, tem as mudanças emocionais. A pessoa que tem desesperança, não expressa sentimento de esperança pela vida, nada vai melhorar, não vejo saída em nada. Fica muito triste, fica irritadiça, tá? Ela fica assim, qualquer situação, qualquer dificuldade demonstra insatisfação. E um fator que eu considero que é sério é a pessoa que tem vergonha dela mesma. Eu não gosto de falar dela, se vê sempre de uma forma negativa e se expressa uma culpa exagerada por tudo que acontece. Então está sempre sendo vítima dela mesma. Outra coisa, sinais que tem que observar, são as declarações diretas e indiretas, tá? Comentários sobre morte. Vamos fazer aqui uma diferenciação. Ideia de morte e ideação suicida. Ideia de morte, a pessoa é uma expressão qualquer. Esse calor está muito forte aqui, era melhor se tivesse morto. Tá, isso é uma ideia de morte. Agora, a pessoa que fala constantemente, diz como é que não está se sentindo bem, muda de comportamento, fala como, às vezes, pensa em fazer isso, é um ato que deve se preocupar, tá? Outro fator também são despedidas. A pessoa vai se despedindo, vai doando as coisas, vai se desfazendo de coisas. Isso são sinais que são observáveis. Perfeito. A outra, quais são os fatores de risco que podem levar uma pessoa ao suicídio? Aí já exige um olhar mais atento. Quais seriam esses fatores? Primeiro, transtornos mentais, depressão, tá? Que muita gente diz, isso é frescura. Não é. A pessoa que está no estado depressivo, ela precisa de apoio psicológico e psiquiátrico. Ansiedade. Muita gente diz que tem ansiedade, mas a ansiedade vai ser detectada por um profissional de saúde. Assim, tem pessoas que são apressadas, elas não gostam de esperar, mas isso não quer dizer que seja ansiedade. Então, por isso que precisa uma avaliação psicológica e psiquiátrica. Outro fator que contribui é transtorno bipolar. São pessoas que elas transitam entre a depressão e a euforia. E nesses estados, ela pode desencadear crises suicidas, principalmente na depressão. Pessoas que têm um quadro de esquizofrenia, elas se tornam vulneráveis à prática do suicídio, porque elas sofrem alucinações, delírios angustiantes, tá? Outro fator são os transtornos de personalidade. Por quê? O borderline, porque essa impulsividade constantemente leva a um comportamento autodestrutivo. Nós temos também um histórico de tentativa de suicídio. As pessoas que já praticaram um ato antes podem vir a repetir. Histórico familiar de pessoas que já praticaram suicídio. Doenças crônicas também contribuem, porque tem doenças que são neurodegenerativas. E isso pode causar uma pessoa a ter um risco maior de suicídio. Fatores psicossociais são perdas, são traumas, histórico de abuso, dificuldade financeira, perda de um emprego, isolamento social, que aconteceu muito no período da pandemia do Covid-19. Muitas pessoas tiraram a vida para esse isolamento. Fatores comportamentais, que é a impulsividade, abuso de substância, o álcool, por exemplo, substâncias psicoativas, podem contribuir para uma prática do suicídio. Ok.
Que atividade pode ajudar a afastar a ideia de suicidas? Bom, aí precisa de um acompanhamento ampliar, que eu digo multidisciplinar. Tem que ter os profissionais envolvidos, tá? Por quê? Essa pessoa, se ela fica muito tempo dentro de casa, isolada, ela precisa de rotinas diárias saudáveis. Então tem que ser estabelecido por alguém uma rotina de sono adequada, alimentação balanceada, exercício físico regular para melhorar o bem-estar e a qualidade de vida da pessoa. Quando a pessoa está nessa apatia, ela se apega muito ao uso de telas, videogames, celular. Então, ela tem que ter um cuidado para ela não poder se depreciar cada vez mais. Tem que ter pessoas indicando ela, assessorando ela, para que ela possa sair de casa. Não é de expulsar de casa, mas ser conduzida, levada. E precisa de pessoas atenciosas e cuidadosas. Então, higiene pessoal, uma pessoa ela se desprende dessa higiene, ela não toma nem banho, não quer se alimentar. Então, tem que ter alguém ali cuidando dessa atividade. Exercício físico com pessoas que possam estar capacitadas e tenham permissão para isso. Não é sair correndo, caminhando, fazendo atividades aí numa praça, não é assim. Uma pessoa precisa de cuidado, tem pessoas capacitadas para isso. Ok. Que práticas as empresas e instituições podem adotar para manter o ambiente saudável aos seus funcionários? É muito importante essa sua colocação, tá? Por quê? Um dos fatores que contribui muito é a pessoa que tem uma carga extremada de trabalho. Eu te falo que eu já passei por isso também, né? Então, assim, eu tenho que ter na empresa uma promoção de uma cultura de bem-estar. Por quê? A empresa tem que valorizar a saúde mental, incentivar conversas abertas. Ontem eu estive numa instituição de ensino fazendo um encontro com os funcionários, tá? Para que eles se sintam seguros. E nessa reunião ontem, 2 pessoas disseram que ninguém sabia e já tinham praticado as contra a vida. Então, é por isso que tem que ter pessoas capacitadas e habilitadas para despertar esse engajamento e as pessoas se pronunciarem. Eu tenho que ter numa empresa programas de bem-estar, oferecer programas de promover a saúde física e mental, com meditação, atividade física, palestras, incentivar pessoas e a prática do autocuidado, não só com ela, mas com os outros colegas e com a família também. Eu tenho que ter numa empresa exemplos de liderança, levar os líderes, os gestores a dar um bom exemplo de promoção de um equilíbrio saudável na vida pessoal, apoiando práticas que priorizem o bem-estar dos funcionários. Uma outra coisa que pode ser feita é o apoio psicológico. Tá? Detectou, o setor de RH tem que estar atento, as pessoas do setor têm que estar atentas. Detectou alguma mudança de comportamento, como eu falei anteriormente, é bom indicar essa pessoa para fazer uma avaliação, tá? Com um psicólogo. Se não estiver na empresa, indica alguém. Tá? Outra coisa é capacitar alguém para fazer primeiros socorros psicológicos. O que é isso? Capacitar gestores e funcionários para identificar sinais de estresse e sofrimento mental e oferecer um suporte inicial para que a pessoa ela caminhe ou procure ou seja levada a ter uma ajuda adequada. Outra coisa, criar grupos de apoio. Isso é fundamental. Que os funcionários possam ter um espaço onde possam compartilhar suas experiências e dificuldades, como grupos de apoio, e também possam falar desse estresse que está tendo. Agora, quando se fala de estresse, logicamente que a empresa vai assim, eu estou causando isso, às vezes não está causando isso, mas a forma como a pessoa ela se vê no ambiente de trabalho pode estar causando isso. Tá? Outra coisa que nós temos que ter é o seguinte, é uma política contra a assédio e discriminação. Muitas pessoas hoje, né, elas têm dificuldade de se sentir bem. Por quê? A diversidade ela precisa ser incluída. É promover a diversidade de gênero, raça, orientação sexual, idade. Esses ambientes diversos e inclusivos tendem a ser mais inovadores e saudáveis e fazer com que a pessoa se sinta bem. Uma outra coisa que pode ser feita é educação e conscientização. Realizar treinamentos regulares sobre esse assunto, falar de assuntos de empatia, importância da diversidade e garantir que todos os colaboradores estejam tratados com dignidade. Uma pessoa, quando perde a dignidade, ela perde interesse pela vida. Outra coisa, se possível, é possibilitar a flexibilidade. Hoje em dia, nós temos muitas pessoas, depois da pandemia, que estão trabalhando home office. O home office
ele pode gerar uma tensão psíquica muito grande. Por quê? Ele está dentro de casa, com a família, com filhos, com outros afazeres, e ele não consegue dar atenção específica para o trabalho. Então, eu tenho que saber o seguinte: se eu estou com alguém home office, essa pessoa tem condições, tem um espaço adequado para fazer? Tá? Porque se os filhos estiverem em casa, tiver alguém doente em casa, isso vai gerar uma tensão. Então, tem que haver um balanceamento entre trabalho presencial e trabalho online. Uma outra coisa é ter um gerenciamento de carga de trabalho com metas realistas, né? As metas têm que ser claras e atingíveis. Porque se você estabelece uma meta muito alta, o funcionário vai se sentir pressionado e não vai dar conta. E se ele tem que fazer uma tarefa, está sendo cobrado, aumenta a tensão psíquica e essa pessoa se desestabiliza. Perfeito, Sebastião. Sebastião, queria te agradecer mais uma vez. Quer mais alguma palavra final para poder encerrar? Olha, a mensagem que eu deixo é a que está no slogan do meu Instagram, tá? Sebastião Ferreira Psi. A vida é o caminho, seja humano. Tem pessoas que não se tratam como humanos. Obrigado, amigo. Um bom dia. Um abraço, Lester.